Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo. Nós vamos falar um pouquinho sobre a reencarnação e a justiça da reencarnação. A doutrina da reencarnação, ou da pluralidade das existências do espírito no corpo carnal, é a única que satisfaz a razão do homem e que corresponde à ideia que se tem da justiça de Deus, no tocante às enormes discrepâncias notadas na face da Terra. Quando se analisam as profundas variações que existem entre os encarnados, as diferentes posições sociais, a vida na pobreza, na miséria, na fome, no frio, nas enfermidades, e a vida na abastança, no poder, na saúde, na satisfação dos sentidos. A reencarnação é a única lei que pode explicar o futuro e alimentar esperanças, pois é através de dois dos seus facultados meios de o homem resgatar seus erros na pauta das novas provações. A reencarnação se contrapõe à teoria absurda da unicidade das existências pela qual o espírito viveria uma só vez na forma carnal e teria sua sorte definitivamente selada após a desencarnação, defrontando-se então com um terrível dilema: bem-aventurança eterna ou condenação eterna. A razão indica, e os bons espíritos ensinam, que a doutrina da reencarnação é altamente consoladora, porque através dela o homem compreende que Deus é justo, misericordioso e a expressão mais elevada do amor e da bondade. Pela lei da reencarnação, a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea terá pela frente a oportunidade de novos renascimentos no corpo carnal para prosseguir no roteiro que lhe foi traçado a fim de alcançar um dia a perfeição. Todos os homens já tiveram muitas existências, pois é indubitável que não poderão atingir o estado da maior pureza numa só vida terrena, geralmente cheia de percalços, de obstáculos, de toda a sorte, da forma que pela reencarnação expiam as faltas cometidas e poderão assumir o compromisso de novas provas redentoras, regressando à arena da luta que é a Terra ou outro planeta. Deus quer que seus filhos se tornem um dia, no decurso da eternidade, espíritos bem-aventurados e puros. O número de reencarnações não é o mesmo para todos os espíritos, porquanto depende do esforço que cada um faz em prol do seu aprimoramento moral e espiritual. A cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Uma vez que chegue a ficar livre de todas as impurezas, não terá mais necessidade de novas vidas corpóreas. O que se pode dizer é que as encarnações sucessivas variam de espírito para espírito e são muito numerosas e, porquanto, o progresso é infinito. Todos os espíritos caminham rumo à perfeição e Deus lhes faculta meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal que se tornarem necessárias para atingirem esse objetivo. A reencarnação é equitativa e justa, porque ela faculta aos espíritos realizarem em novas existências corpóreas o que não puderam fazer ou concluir numa vida anterior. Deus jamais seria um pai de injustiça e de incomensurável dor. Pelo contrário, ele é um pai justo
Ele é um Pai de amor, Ele é um Pai de bondade. Se condenasse para sempre os que não conseguiram vencer suas provas por fatores adversos encontrados no próprio meio onde foram colocados e alheios até à vontade que os animava, Deus seria sumamente injusto se julgasse os seus filhos de modo diferente uns dos outros, ou que aplicasse a sua justiça de mundo unilateral. As vidas sucessivas têm por objeto o desenvolvimento de inteligência, de caráter, das faculdades e dos bons instintos e a supressão dos maus instintos. Diz Gabriel Delano, em seu livro Reencarnação, assim: sendo, continua a evolução e perpétua criação a cada um de nós no correr das existências. É a todo instante feitura de si mesmo. Com efeito, trazemos conosco uma sanção inevitável, que pode deixar de exercer-se imediatamente, mas que cedo ou tarde terá uma repercussão certa nas vidas futuras. As desigualdades morais e intelectuais já não são o resultado de decisões arbitrárias da divindade e a justiça já não se acha ferida. Partindo todos do mesmo ponto para chegar ao mesmo fim, é o aperfeiçoamento do ser. Existe realmente uma perfeita igualdade entre todos os indivíduos. Essa comunhão de origem mostra claramente que a fraternidade não é uma palavra vã. Em todos os degraus do desenvolvimento, sentem-se os homens ligados uns aos outros, de sorte que não existe diferença radical entre os povos, a despeito da cor, da pele ou até do grau de adiantamento. A evolução não é somente individual, ela também é coletiva. As nações se reencarnam por grupos, de sorte que existe uma responsabilidade coletiva, como existe a individual. Daí resulta que qualquer um que seja a nossa posição na sociedade, temos interesse em melhorá-la, porque é o nosso futuro que preparamos. Palavras maravilhosas do nosso Gabriel Delano. E um exemplo básico é que quando nós, imperfeitos que ainda somos, com nossos erros e defeitos, com a nossa luta cada dia para nos melhorarmos, não queremos o mal de nenhum dos nossos filhos. Se tivermos 5 filhos e disser, 4 estão bem e 1 está mal, nós não estamos satisfeitos, porque nós queremos os 5 bem. Como é que Deus, na perfeição que Ele é, iria querer que um filho fosse ruim e o outro fosse bom? Que um se conseguisse salvar e o outro não. Pelo contrário. Deus nos dá a oportunidade a todos, da mesma maneira, nos dando os talentos, as possibilidades, os potenciais que precisamos. Por isso que chegamos a dizer que ao reencarnarmos, nós temos tudo que precisamos, tudo que merecemos e tudo que necessitamos para evoluir. E vou falar um pouquinho sobre a encarnação dos diferentes mundos. As diferentes existências corpóreas se passam nos diferentes mundos. As encarnações na Terra não são as primeiras nem as últimas. Mormente, porque ainda o homem se encontra na escala evolutiva muito material, longe da perfeição. Em novas existências corpóreas, a alma pode renascer, muitas vezes no mesmo globo, se não estiver suficientemente adiantada para passar a um mundo superior. Os espíritos podem, depois de haverem encarnados em outros mundos, até se sentirem nesse, pois todos os mundos são solidários. Assim, há muitos espíritos encarnados pela primeira vez na Terra e em diversos graus. Há no universo
muitos orbes do mesmo grau evolutivo, bem como inferiores e superiores. Os espíritos podem permanecer estacionários, renascendo inúmeras encarnações no mesmo grau evolutivo, porém nunca retrogradam, quer dizer, retroagem. Apenas estacionam a sua punição, é a de não avançarem e terem que recomeçar as existências mal empregadas, no meio que convém à sua natureza, é lógico. Todas as vezes que os espíritos falirem em suas provas ou em suas missões, terão que recomeçar no mesmo ponto em que tenham interrompido a reencarnação anterior. Ao passar deste para outro mundo, ou vice-versa, o espírito sempre vai conservar a inteligência que nunca perde, embora algumas vezes, em determinadas circunstâncias, não disponha de meios de exteriorização da inteligência que possui, por encontrar-se tolhido temporariamente pelas vestes carnais. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos orgânicos de matéria própria de cada mundo, porque é necessário que o espírito as revista de matéria para agir sobre ela. Mas esse envoltório é mais ou menos material, segundo o grau da evolução a que chegarem os espíritos. E é isso que determina as diferenças entre os mundos que o homem tem que percorrer. Jesus disse: há muitas moradas na casa do meu Pai, e, portanto, muitos são os seus graus. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se igualmente da natureza espiritual. A matéria se torna menos densa, já não se arrasta penosamente pelo solo e suas necessidades físicas são menos grosseiras. Os seres vivos não têm mais necessidade de se destruírem para alimentar-se. O espírito é mais livre e tem para as coisas distanciadas percepções que o homem desconhece, pois vê pelo pensamento aquilo que só o encarnado vê pelos olhos do corpo. A purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. As paixões animais se enfraquecem. O egoísmo dá lugar ao sentimento fraternal. Passando a viver em mundos mais adiantados, o espírito passa por uma nova infância, em que toda parte é uma transição necessária. Porém, não é sempre tão demorada como na Terra. Nem sempre o espírito pode escolher o novo mundo em que vai habitar, porque é preciso merecer. E os mundos só são acessíveis aos espíritos de acordo com o grau evoluído atingido. Os mundos também são submetidos à lei do progresso. Portanto, começam num estado de inferioridade, como ainda é a Terra, mas progredirá. A Terra também terá que progredir. E já o homem está vivendo, neste século, a fase de transição para deixar de ser um orbe de expiação e de provas, para passar a ser, paulatinamente, um planeta de regeneração. Assim, as raças que atualmente povoam a Terra desaparecerão um dia e serão substituídos por seres mais e mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão à atual como esta sucedeu a outras que eram mais grosseiras. A substância do perispírito, envoltório do espírito, que serve de ligação entre o espírito e o corpo físico, enquanto encarnado, não é a mesma em todos os globos. É mais eterizada em uns do que nos outros planetas. Ao passar de um para outro mundo, o espírito se reveste
da matéria própria de cada um, com a rapidez de um relâmpago. Há mundos onde quase inexiste a materialidade do corpo, confundindo-se ela com o perispírito, um envoltório tão etéreo que não se consegue apreender. É como se não existisse tal grau de pureza desses espíritos. Os espíritos puros habitam determinados mundos, mas não estão confinados a eles como os homens à terra, pois podem melhor do que os outros estar em toda parte. Vamos falar também um pouquinho sobre os limites da encarnação, a necessidade da encarnação. O que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do espírito é do espírito. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 6. A encarnação não sofre limites para o homem que habita este mundo. Ela acontece enquanto ele não tiver atingido o mais elevado índice evolutivo comportado por este planeta. Quando o homem tiver superado toda a gradação evolutiva da Terra, ele encarnará num mundo imediatamente mais elevado. Sendo a Terra um planeta de provas e expiações, o mundo que lhe está em situação um pouco mais evoluído é um mundo de regeneração, onde o espírito encarnado experimenta menos dores, verte menos lágrimas e enfrenta menos tribulações. Mas para isso é preciso que façamos a nossa parte, que vamos nos melhorando, para podermos ter merecimento em reencarnar na Terra, mas já como planeta de regeneração. Existe uma classificação dos mundos e quanto mais evoluído o mundo for, nele a matéria deixa de exercer tanta influência. Tem menos predominância, torna-se mais quintessenciada. O espírito que nele encarna sofre muito menos e desfruta de uma maior felicidade. Quando tiver atingido os mundos puros ou divinos, a felicidade do espírito se torna ampla. Não haverá mais lágrimas e ele estará bem mais próximo de Deus. Existem, no entanto, mundos primitivos, mais atrasados que a Terra. Neles, a matéria predomina, tem muito maior densidade. O instinto prevalece em detrimento da razão, o direito de força tem primazia sobre a força do direito. O espírito se purifica à medida que ascende na escala evolutiva, tanto moral como espiritualmente, gravitando de um mundo mais atrasado para um outro imediatamente mais evoluído. Nessa nova morada, o seu perispírito se torna mais sutil, menos denso, passando a desfrutar de maior sensibilidade e de facilidade de locomoção. Os espíritos mais elevados podem descer e até encarnar em missão nos mundos inferiores, porém os espíritos que estão nesses mundos não poderão encarnar em mundos superiores. Os espíritos que encarnam na Terra não precisam fazê-lo em todos os mundos do mesmo nível evolutivo para poderem atingir a perfeição. Existem outros mundos com evolução paralela da Terra e também muitos mundos de regeneração. Basta que o espírito passe por um deles para poder progredir o suficiente, para atingir o limite máximo da evolução que esse planeta comporta e possa passar para um outro de um nível imediatamente superior. O perispírito também passa por transformações das sucessivas encarnações. Ele se torna mais rarefeito até atingir a purificação completa, quanto atingir o nível evolutivo dos espíritos puros. A encarnação do espírito é uma necessidade imperiosa para que ele possa realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos que Deus espera que ele realize. É necessário também
para que ele venha colimar a perfeição, pois as atividades a que ele está sujeito constituem um poderoso coadjuvante no propósito de desenvolver a sua inteligência e se aprimorar o discernimento pela razão, condição que o faz aproximar-se mais de Deus. O Pai é equitativo e justo. Por isso, ele jamais poderia aquinhoar um de seus filhos de modo diverso do que acontece com os demais. A todos, ele concede o mesmo ponto de partida, as mesmas aptidões, as mesmas obrigações e encargos e a mesma liberdade para usufruir do seu livre-arbítrio. Todo e qualquer privilégio seria uma preferência, e qualquer preferência seria uma injustiça. A encarnação é um estado transitório e acontece no princípio da existência como prova inicial para aprender a aplicar o livre-arbítrio. Os que executam com zelo as tarefas que lhes são conferidas sobem rapidamente de maneira bem menos penosa ou atribulada os primeiros degraus da evolução, passando a desfrutar mais cedo os benefícios resultantes do seu trabalho. Entretanto, os que retardam a caminhada fazem mau uso do seu livre-arbítrio, retardam o seu ciclo evolutivo e têm que experimentar muitas das vezes amargas decepções. Pela obstinação na prática do mal, podem prolongar sensivelmente a necessidade de reencarnarem. Nesse caso, a encarnação se torna uma penalidade. O homem pode tomar como comparação o que comumente ocorre na Terra. Numa escola, se o aluno for aplicado e estudar com afinco e dedicação, logo terá passado por todos os estágios e poderá vangloriar-se de ter, pelo seu próprio esforço, vencido assim todas as dificuldades, atingindo a meta final, sem ter passado por qualquer repetição, o que seria equivalente a uma penalidade. Se, pelo contrário, ele tiver sido displicente, ocioso, o seu ciclo de estudos se dilatará consideravelmente, pois a repetição do mesmo estágio em várias classes redundará para que ele seja e tenha uma desagradável punição. No caso de um selvagem que se submete a várias encarnações, isso pouco significará para ele, que tem necessidade de desenvolver a inteligência. Entretanto, para um homem esclarecido, para quem o senso de moral já está bem desenvolvido, as repetições de encarnações dolorosas evidentemente significarão uma severa posição. Por isso, quanto mais o indivíduo se esforçar pelo seu aprimoramento moral e espiritual, menos encarnações ele terá pela frente. E é por isso, companheiros, que nós temos essa grande oportunidade, dessa última, pode-se dizer, grande oportunidade de nos melhorarmos para que possamos, numa próxima encarnação, estarmos reencarnando na Terra, mas já como planeta regenerado. Se não, teremos, lógico, a oportunidade novamente que o Pai nos dá pela bondade divina dele e vamos reencarnar novamente num planeta parecido com esse que está se formando e que será um planeta de provas e expiações, onde nós, que temos algum conhecimento, seremos muito mais cobrados. Porque Jesus dizia, a quem muito dei, muito cobrarei. E esse momento difícil que todos estamos passando, por esses, podemos dizer, Covid-19, por esse confinamento, por estarmos passando as dificuldades financeiras, comércios fechando,
famílias desabrigadas, pessoas, às vezes, muitas das vezes desanimadas, devemos fortalecer a nossa fé. Termos uma religião, seja ela qual for, mas nos pegarmos com Deus, para que possamos ser merecedores de dias melhores. E só irá melhorar se nós também melhorarmos. Não vamos esquecer que aqui foi dito. Fazemos parte desse mundo. Interagimos com ele. Se acabarmos com esse universo, se destruirmos os mares, as florestas, estamos destruindo nós mesmos. Vamos refletir. Vamos melhorar. Vamos confiar no nosso Pai maior e no nosso irmão querido Jesus. Beijo em seus corações.